Querido Pai Celestial, ó Senhor, te agradecemos a oportunidade que tu nos dás de estar neste lugar, ó Senhor. Obrigado pela tua presença, Senhor. E neste dia, Senhor, que uma vez mais nós viemos louvar e bendizer e engrandecer o teu nome, também queremos te agradecer, ó Jesus, pelo teu nascimento, pela tua vida neste mundo, pelo aquilo que tu fizeste e pela tua vida que também deste por cada um de nós. E por isso nós temos esta alegria e o prazer de estar aqui, Senhor, porque sabemos que tu deste a tua vida por nós e através do teu sangue vertido na cruz do Calvário, nós hoje temos acesso ao Pai, nós hoje podemos orar ao Pai, nós hoje podemos te agradecer por tudo aquilo que tu tens feito por nós. Senhor, obrigado pela oportunidade que nos dás de estar neste lugar, a boa noite que nos tens concedido, a força e a saúde e a proteção que tens dado a cada um de nós, ó Senhor. Aceita a nossa gratidão, ó Deus, e abençoa que este culto também possa ser de bênção e de refrigério para as nossas almas. Desde já pedimos a tua bênção para cada um de nós que está aqui, para aqueles que vão participar, ó Senhor, que também possamos sentir a tua presença, Senhor, e ao sairmos daqui podemos dizer, como dizia o teu servo, foi bom vir à tua casa, Senhor. Oh Deus, muito obrigado por tudo. Entregamos tudo aos teus cuidados, para a tua honra e para a tua glória. Nós te pedimos e agradecemos. E todos juntos podemos dizer amém. Glória a Deus. Nós tratamos a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Nós vamos louvar o nome do Senhor, celebrando o nascimento do nosso Salvador. Amém? Aleluia. Este coro, este hino diz: ao mundo paz nasceu Jesus. Ele veio para trazer paz ao mundo. Amém? Vamos adorá-lo. Aleluia. The glories of His righteousness.
and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. O mundo eu governará com graça e com poder. As nações que eu tenho para dar, seu amor e seu poder, 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 seu amor e seu poder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória damos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, este Rei que veio ao mundo trazer paz. Aleluia. Eis que um anjo proclamou o primeiro Natal para os pobres pastores ao pé de Belém. Lá nos campos a guardar nos rebanhos do mar, numa noite tão fria e escura também. Natal, 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 é-nos nascido o Rei de Israel. Tenho visto a clara luz dessa estrela sem par, orienta alguns magos a foram seguir à procura de um rei que devia chegar aos judeus e antigas promessas cumprir. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divino. The first Noel. The first Noel. The angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields as they lay, they keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel.
And saw the sun shining in the east, beyond and far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. God is the King of Israel. God is the King of Aleluia. Aleluia. Maravilhoso é o Rei dos Reis. Aleluia. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Poderoso Deus, estamos gratos a Ti, Senhor. Oh, porque Tu, Senhor, aleluia, vieste a este mundo, despiste da Tua glória, Senhor, e vieste, Senhor, habitar entre nós, para nos mostrar o plano do Teu Pai, para nos mostrar, Senhor, aleluia, aquilo que Tu queres de nós, Senhor. E não só isso, mas Tu deste a Tua vida por nós, porque Tu sabias que nós, de nós mesmos, não podíamos nos salvar, não nos podíamos pagar aquele preço, mas Tu vieste e pagaste o preço por nós. Aleluia. Estamos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu nascimento, Senhor, pela Tua vida, ó Senhor, e pela Tua salvação por nós, Senhor. Estamos gratos a Ti, Senhor, e desde já Te agradecemos e pedimos que continues abençoando, Senhor, o serviço, abençoando, Senhor, este programa, Senhor, e o fazemos para a Tua glória e para a Tua honra, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Aleluia. Neste momento, irmãos, vamos ter alguns especiais, apresentações especiais. At this moment, we're going to have some special presentations. So we will be having 4 specials. A família Soares vai apresentar hino. The Soares family will present a song. And then we have, depois temos Alexandra will then also sing and play a special. And then we have, e depois temos as crianças que vão apresentar número também. Then we have the children that are going to present a song, and then we'll close it with a poem. E depois fecharemos então com o poema da Anabela. Amém? Sing
from thy holy face. Lift the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy Aleluia. Então, neste momento, nós estamos connosco a Alexandra. Ela is now going to come and share a song. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error binding, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Truly He taught us to love one another. His law is love, and His gospel is
special night. Baby Jesus was born. Oh, what a special night. Baby Jesus is born. From heaven above, God sent his love. In the form of a child, isn't that wild? A child that grew up to be the one and only Savior for you and me. So even though times are a bit crazy, with COVID quarantine and feeling lazy, let's not forget the importance of Christmas Day, on how Jesus was laid on a manger full of hay. Because in the city of Bethlehem there was no room for Joseph, Mary, and Jesus in the womb, may we not be like the innkeepers, a little bit greedy, but always be kind, show love, and help the needy. May our hearts not be hardened by the madness of the earth, but may we let ourselves be changed by the most amazing birth. May we see the beauty in God's creation and rid our hearts of any aggravation. May your Christmas be a time of peace and delight, Amen. filled with love, joy, Gloria. and God's light. But let ourselves adore and celebrate the baby boy. May we not focus on politics, the virus, or a toy. May we focus on how we needed him to come to earth so we could have space in heaven through rebirth. So let's celebrate that very important date. The best birthday of them all that changed those big and small. Merry Christmas and God bless you. Amém. Glória a Deus. Glória. Amém? Vamos Amém. então partilhar alguma coisa da parte de Deus para nós todos. E, como é óbvio, eu não podia deixar de me esquecer ou de poder partilhar convosco sobre este dia, não é? E mais uma vez, irmão, nós estamos a festejar o Natal, não é? E como nós sabemos, o Natal, para os cristãos, relembra o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, que Amém. veio a este mundo, para quê? Para cumprir o propósito de Deus, não é? E é nesta base de que Jesus nasceu para cumprir o propósito de Deus, eu também queria hoje partilhar convosco, e o tema da nossa meditação é: Deus tem um propósito para a nossa vida. Amém? Amém. E nós temos de ter esta consciência que Deus tem um propósito Amém. para mim, para ti, e nós temos que também saber responder positivamente, e é o meu desejo que possamos responder positivamente ao desejo, ao propósito que Deus tem para as nossas vidas, não é? Glória a teu nome, O Senhor. nascimento de Jesus, irmãos, não foi um acontecimento sem propósito, não é? Não foi um acaso, não é? Não. Jesus nasceu porque havia um propósito de Deus, não é? Amém. Deus tinha um propósito para a salvação, para a bênção da humanidade, e então é daí que houve um propósito divino para que Jesus viesse a este mundo, tomasse a forma de homem, para o quê? Para viver como homem sem pecado, não é? Depois morrer por nós, para nós adquirirmos a salvação e podermos outra vez reatar uma comunhão que já existia no início com Adão e Eva, mas que devido à desobediência de Adão e Eva, nós perdemos, o ser humano perdeu essa relação, essa possibilidade de se comunicar e de se ter comunhão e intimidade com Deus, não é? E por isso veio Jesus a este mundo com um propósito, o propósito de salvar a humanidade. Mas, irmãos, o propósito de Deus não era apenas o nascimento de Jesus, não é? O propósito de Deus, se nós recuarmos no tempo, também já existiu na criação do ser humano, não é? Porque quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou com o propósito e o desejo e o plano de Deus e o homem, o ser humano, se relacionar, se comunicar, ter uma intimidade, o homem e Deus. Por isso nós lemos que quando Deus criou o homem, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, não é? Para quê? Para que Deus se pudesse relacionar. Há um versículo que eu gostaria que os irmãos lessem lá no livro dos Salmos, no capítulo 25 e no verso 14, que nós lemos
que é isto. A intimidade do Senhor, isto é, a comunhão de Deus, é para os que o temem, não é? Aos quais Ele dará o quê? A conhecer a sua aliança. Não, Deus tem este propósito de fazer conhecer o seu plano, o seu projeto, e aqueles que dizem sim a este plano, a este propósito de Deus, Deus revela-se a eles, porque diz aqui que Deus tem o plano, tem o projeto, tem o desejo de se relacionar e de se comunicar conosco, não é? E como eu disse, por isso quando Deus criou o homem, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a razão por que Deus criou o homem à imagem e semelhança era precisamente para isto. Este é que era o objetivo, este é que era o propósito de Deus, de Ele se relacionar, de se comunicar. E nós sabemos lá em Gênesis, no capítulo 3 e no verso 8, quando este verso se relaciona de que depois da desobediência de Adão e Eva, quando eles perceberam que tinham pecado, que tinham falhado diante de Deus, eles esconderam-se, não é? E dizem este verso, diz que quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as aves do jardim. Eles esconderam-se, porque eles estavam em desobediência, estavam em rebeldia. Mas esconderam-se porquê? Porque Deus, antes desta desobediência, Ele sempre se comunicavam, eles sempre se encontravam, na viração, na viragem de um dia, havia uma relação, uma intimidade. E como nós sabemos, por causa do pecado, por causa da desobediência, essa intimidade, essa comunhão foi cortada e o homem já não pôde mais relacionar-se, ter comunhão com Deus. E por isso nós vemos um bocadinho atrás, por isso agora Deus teve este propósito de enviar Jesus, seu único filho, para morrer e salvar a humanidade. E então, como eu disse atrás e repito, para reatar esta comunhão com Deus. Então o que é que nós concluímos? Concluímos assim que a criação do ser humano, bem como o nascimento de Jesus, não é? Eles não aconteceram por acaso, mas foi por um propósito divino, não é? Portanto, irmãos, o que é que nós temos que entender? Que para mantermos esta comunhão com Deus, para nós mantermos a nossa relação com Deus, o que é que nós precisamos? Precisamos de corresponder positivamente ao propósito, ao plano que Deus tem para cada um de nós, não é? Então, para nós nos relacionarmos com Deus, temos que dizer sim a este propósito que Deus tem para se relacionar com Deus. Então temos que aprender, irmãos, que tudo aquilo que passamos na vida, tudo o que acontece na vida, quer nos aspectos positivos, quer talvez os aspectos menos positivos, aqueles momentos de euforia e talvez os momentos mais tristes, mais de decepção, irmãos, são momentos que estão dentro do propósito de Deus. Elas não acontecem por acaso, não é? Romanos 8:28 diz que todas as coisas, não é? Elas concorrem, não é? Diz que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para quem? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é? Cá está, o propósito de Deus, não é? É chamar-nos, é nos salvar, é comunicar outra vez connosco e nós podemos ter esta relação maravilhosa e íntima com Deus. Amém? Então nós vemos, irmãos, este versículo nos mostra que Deus criou-nos para nós podermos corresponder aos planos que Deus tem para nós, não é? E por isso Deus criou-nos com o quê? Com qualidades. Deus criou-nos com capacidades. Deus criou-nos com aptidões, não é? Para quê? Para nós podermos corresponder aos propósitos que Deus tem para nós e muito especialmente para levar-nos a um patamar melhor. Não é? Deus quer que em cada dia nós possamos crescer, nós possamos ser melhores, nós temos uma relação mais próxima com Deus, não é? E por isso Deus deu-nos estas capacidades, não é? Quando Deus criou o homem, não é? Lá no livro de Gênesis, quando nós lemos, diz que Deus disse ao homem o seguinte, e à mulher, Adão e Eva disseram, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, não é? Mais uma vez nós vemos que Deus tem propósitos para cada um de nós, não é? Para uma relação, para uma intimidade, para uma comunhão com Deus. Então o que é que nós temos que aprender? Nós não estamos neste mundo por acaso. Não é? Nós estamos neste mundo porque Deus tem um propósito para ti e para mim. Amém? Nós temos um corpo físico. Amém?
E este corpo físico um dia vai ficar, vai se desfazer, vai ficar em pó, não é? Mas o nosso espírito, que é imortal, não é? Ele vai continuar vivo. Ele vai para um lugar que Deus o determinar e ele ali vai esperar o dia da ressurreição. E o dia da ressurreição o que é? É o dia em que o corpo se vai unir de novo ao espírito e para nunca mais se separarem, não é? Este é o plano que Deus tem para cada um de nós, não é? Um dia vivemos para todo sempre na eternidade. E agora, como diz a palavra de Deus, com um corpo diferente, com um corpo glorioso, com um corpo que já não se corrompe, não é? Um corpo igual ao do nosso Senhor Jesus após a sua ressurreição. Amém? E este é o propósito de Deus. E nós temos que ser gratos a Deus e procurar ser conscientes de que nós não estamos no mundo por acaso para passar o tempo. Não. Deus tem um propósito para ti, tem um propósito para mim e que Deus nos ajude a sabermos viver e desfrutar desse propósito que Deus tem para cada um de nós. Não é? A grande voz de Deus ao mundo, que é as Escrituras, é um livro, é sagrado, a palavra de Deus, não é? Ela contém muitos exemplos. E contém exemplos de pessoas que disseram sim ao propósito de Deus, mas também tem exemplos de pessoas que disseram não ao propósito de Deus, não é? Então, irmãos, mas nós, o que é que nós precisamos? É de conhecer estes exemplos para aprender com eles, para saber o que é que aconteceu quando alguém disse não e o que é que aconteceu quando alguém disse sim, não é? Irmãos, e porquê é importante nós sermos pessoas com equilíbrio, não é? Eu queria partilhar alguma coisa convosco, mas não apenas no sentido positivo, não é? Eu vou começar pelo aspecto negativo, não é? Vamos partilhar alguma coisa sobre um exemplo em que alguém disse não ao propósito divino e nós percebermos o quanto é prejudicial e perigoso nós dizermos não aos projetos, aos propósitos que Deus tem para as nossas vidas. E esse exemplo é o exemplo de Jonas, não é? Todos nós bem conhecemos a história de Jonas, não é? Deus chamou Jonas, Deus tinha um propósito para Jonas, para a vida de Jonas, para que ele fosse a Nínive, não é? Partilhar, pregar, entregar a mensagem de Deus, porque Nínive estava-se a desviar da comunhão, da intimidade e da obediência a Deus, e Deus mandou lá a Jonas para alertá-los para eles se arrependerem, não é? Mas nós sabemos que quando Deus transmitiu a Jonas este propósito divino, Jonas o que é que ele disse? O que é que ele disse a Deus? Não. Deus deu-lhe um propósito e ele disse não. E nós podemos ler Jonas no capítulo 1 e no verso 3, não é? O que é que aconteceu, não é? Olha o que é que diz ali o versículo. Diz que Jonas, depois de receber o projeto de Deus, não é? O propósito de Deus, ele disse não. Porquê? Porque Jonas levantou-se e agora? Para fugir da presença de Deus para Tarsis e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dela para ir com eles para Tarsis da presença de Deus. Para ir para Tarsis fugindo da presença de Deus. Ele foi para Tarsis, porquê? Porque ele disse não ao projeto, ao propósito que Deus tinha para a sua vida e para aquela nação, não é? E todos nós na vida, irmãos, também temos de ter consciência disto. Todos nós vivemos um propósito. Ou vivemos o nosso propósito, ou vivemos o propósito de Deus. Certo? São estes dois caminhos, não é? E aqui, o que é que nós vimos, Jonas? Jonas optou por viver o seu propósito. Jonas disse não ao propósito de Deus. E quando nós olhamos e vemos, vamos ver agora as consequências. O que é que aconteceu? Qual foi o resultado, não é, desta resposta ao não para Deus? Não é? É que nós sabemos que a primeira consequência que foi, o que é que aconteceu? É que ele próprio trouxe risco de vida para todas aquelas pessoas que estavam no barco e que nada tinham a ver com a vida deles. A segunda consequência, qual foi? Foi para ele próprio. Não é? Ele desobedeceu e não pôs apenas a vida dos outros em risco, pôs a sua própria vida e aconteceu isso. Que eles tiveram que lançá-lo ao mar, não é? Que
e quando eles foram lançados lá, nós sabemos que o mar acalmou, não é? E o que é que aconteceu? Deus, porque ainda continua a ser um grande Deus misericordioso, ele mandou um grande peixe para engolir Jonas. Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do ventre desse peixe. E o que é que aconteceu ali? Ele reconheceu que tinha feito mal. Ele reconheceu o erro de dizer não ao propósito de Deus. Não é? E ele disse sim. Senhores, eu estou pronto, não é? A recuar, a retroceder, e eu estou pronto a ir a Nínive cumprir o teu propósito. E Deus deu ordem ao peixe. E o peixe foi, vomitou Jonas na praia, e diz a palavra de Deus que ele se levantou para dizer o quê? Sim ao propósito de Deus. Amém? Primeiro começou a dizer não, mas agora ele reconheceu que o caminho certo é dizer sim ao propósito de Deus. Amém? Que Deus nos ajude a refletir. Nós temos também propósitos na nossa vida, mas temos que ter cuidado para dizer sempre sim e não, porque quando nós dizemos não ao propósito de Deus, nós sofremos as consequências que podem ser desastrosas, não é? E mas quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele ensinou-nos que a prioridade, aquilo que deve ser primordial na nossa vida é o quê? É fazer a vontade de Deus. É dizer o quê? Sim ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. Não é? Lá lemos e conhecemos bem Mateus 6, 9 e 10. O que é que diz lá? Mateus 6, 9 e 10 diz que, portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E agora o verso diz, venha o teu reino. E agora, cá está, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, o nosso Deus nos ensina que o que é primordial na nossa vida, o que é importante na nossa vida, é nós fazermos a vontade de Deus. Amém? Então, que Deus nos ajude, não é? a olhar para este exemplo e dizer, não, eu não vou seguir o exemplo de Jonas, não é? Mas agora vamos partilhar um outro exemplo positivo, não é? E porque estamos, não é, a comemorar o nascimento de Jesus, o exemplo que eu agora queria trazer para nós, um exemplo positivo, um exemplo que nos mostra como é que nós precisamos e o que é que devemos fazer para dizer sim a Deus, é exatamente e precisamente Maria, a mãe de Jesus. E a mãe de Jesus, ao contrário de Jonas, a mãe de Jesus disse sim ao propósito de Deus, não é? E por isso ela foi abençoada. Por isso ela hoje é uma das mulheres mais faladas deste mundo. Porquê? Porque ela disse sim ao propósito de Deus, não é? Então, em Lucas, no capítulo 1, verso 30 a 31, nós vamos ver que assim começou praticamente a grande bênção na vida de Maria. Diz que, então o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Esta foi a mensagem que o anjo deu a Maria, não é? Em outras palavras, o que é que a Maria, o que é que o anjo disse? Maria, tu és uma jovem privilegiada, não é? Olha, Deus tem um propósito para ti, tu seres mãe, não é? Do corpo do Filho de Deus. É um propósito, um projeto maior daquele que tu pensares para ti, não é? E nós sabemos que todos nós, e que já passamos por esta jovem, como esta jovem, nós temos planos de casamento, planos de projetos de vida, projetos para amanhã, e ela tinha certamente muitos projetos, não é? Na sua mente, mas ela naquele momento pôs todos os seus projetos de lado, porque o anjo disse, tu tens há um propósito para ti, Deus tem um projeto maior, e ela disse, eis-me aqui, não é? Portanto, irmãos, o que é que nós temos que aprender? É que esta Maria tem que ser um exemplo para nós, porque ela disse sim ao propósito de Deus. Daí que em milhares de mulheres que existiam lá naquele tempo em Israel, Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Porquê? Porque ela disse sim ao propósito de Deus. E esse sim, irmãos, ela disse sim,
Porque esse sim foi resultado de duas atitudes, duas decisões, dois comportamentos muito importantes que ela teve e que todos nós também precisamos de imitar, não é? E a primeira decisão que ela tomou e que corresponde depois ao sim que ela deu é que ela teve a decisão de decidir viver o plano de Deus. Amém? E nós também temos que fazer um esforço para Amém. dizer, Senhor, eu quero Amém. viver o plano que tu tens para mim. Amém? Nós lá em Lucas 1,38 lemos que disse, então Maria, eis aqui a serva do Senhor. E agora, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Não é? Quando o anjo lhe disse que ela ia ser mãe, ela disse ali, cumpra-se em mim. Eu estou disponível para tomar esta decisão de aceitar o propósito que Deus tem para mim. Mas, irmãos, mas não obstante uma mensagem bonita, uma mensagem agradável, não é? Que ela ia ser mãe do Salvador, que ela ia ser a mãe daquele que ia salvar a humanidade, que bênção, que maravilhosa, não é? Tu foste abençoada, tu foste agradecida. Para além de ser uma mensagem bonita, esta mensagem, ela trouxe alguma preocupação a Maria. Muito. Glória a Deus. Porque Maria sabia que ela ia ter que enfrentar muitas dificuldades. Não é? Ela tinha que enfrentar dificuldades não apenas diante da sociedade, mas ela também tinha que chegar ao pé do seu noivo e da sua família e dizer alguma coisa que era, eu estou grávida, mas não é de nenhum homem, é do Espírito Santo de Deus. E não era fácil, não é? Não era fácil dizer isto, não é? Não é? E ela, ao dizer sim a Deus, ela estava a dizer, Senhor, eu estou disposta a viver o teu plano, o teu projeto, independentemente das dificuldades, inclusive, nós sabemos que ela poderia ser apedrejada e morta. Não é? Mas, irmãos, a expressão de Maria perante as dificuldades, qual foi? Cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. E então esta palavra, cumpra-se em mim, irmãos, demonstra que Maria rendeu-se à vontade de Deus. Amém. Irmãos, eu acho que os irmãos vão concordar comigo que aquele sim foi um sim arriscado, foi um sim difícil, foi até um sim perigoso, foi um sim, mas ela disse sim. Eis-me aqui. Aleluia. Não é? Irmãos, e agora pense para si. E pense, será que você está disposto a dizer sim ao propósito de Deus, mesmo quando há dificuldades a enfrentar? Yes. Porque às vezes há muitas pessoas que dizem sim ao projeto de Deus, mas é quando tudo está calmo, quando tudo corre bem, quando está tudo bem, quando as coisas estão bem no seu plano, no seu projeto. Amém, glória a Deus, é bom servir ao Senhor. Mas vem uma dificuldade, vem um problema, vem uma doença, vem alguma coisa que perturba, vem a partida de um amigo, vem de uma família e às vezes as pessoas enfraquecem, voltam as costas para Deus, afastam-se da igreja, ficam desanimados. Porquê? Porque houve uma dificuldade. Mas olhe para Maria, não é? A Maria, sabendo das dificuldades, ela não hesitou e ela disse sim ao Senhor. Amém? Não é? Olha, irmãos, que Deus nos ajude Amém. a podermos dizer o quê? Sim. Mesmo sabendo que venham as dificuldades, possam vir os problemas, mas eu sei em quem tenho querido. Amém? Irmãos, e a segunda decisão que levou Maria a dizer sim ao propósito de Deus, não é? É que Maria tomou a decisão, não é, de confiar no poder e nas promessas de Deus. Não é? Ela confiou no poder de Deus. Ela confiou que Deus ia ter poder para poder gerar algo no seu ventre. E ela também acreditou que as promessas que o anjo estava a fazer iam ser cumpridas. Amém? Irmãos, e agora nós vemos ali em Lucas, no capítulo 1, versos 35 e 37, que o anjo falou nisto. E para nós percebermos depois um bocadinho mais alguma coisa. Diz que o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo
que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E o verso 37, olha que isto também é muito importante, o que o anjo disse. Porque para Deus nada é impossível. Não é? Aleluia. Quando Deus diz que o Espírito Santo de Deus vai protegê-la, vai cobri-la com a sua presença, não é? E quando ela diz, porque para Deus não há impossíveis, vemos o que é que diz o verso 38, o verso seguinte. Agora aqui está a grande lição que Maria nos dá. O que é que ela disse? Eis aqui a serva do Senhor, não é? Eis aqui, cumpra-se em mim, não é? E quando ela diz cumpra-se em mim, segundo a palavra de Deus, o que é que ela diz? Eu confio no poder do Espírito Santo de Deus que pode gerar essa vida dentro de mim e ainda mais, ela diz, eu também creio e acredito que Deus cuidará de mim. Amém. E que Ele tomará todas as providências necessárias para o meu futuro, para as necessidades, para que eu possa cumprir o propósito de Deus. Amém. Amém? Glória. E ela não falhou na sua confiança. A sua confiança não foi defraudada. Amém. E não foi por quê? Porque o anjo que falou com ela, logo mais fala com José e diz, José, não temas, não tenhas receio daquilo que vai acontecer, o que está acontecendo com Maria. Não tenhas medo, porque tudo isso é obra de Deus, é um projeto, é um propósito que Deus tem para Maria. E o bonito, que é bom também pensarmos, é que José, o que é que ele disse também? Sim. Porque o José aceitou, disse com certeza. E nada alterou, casou com Maria, viveram, continuaram felizes, sempre, até que o dia chegou, tudo correu bem. Porquê? Porque ambos, quer Maria, quer José, eles souberam dizer o quê? Sim, ao propósito que Deus tinha para as suas vidas. Amém? Meu irmão, da mesma forma nós precisamos estar confiantes Amém. no poder de Deus. Amém. Nós precisamos estar confiantes que Deus não nos abandona. Não é? Amém. Que Deus fará tudo o que for necessário para nós ultrapassarmos até os próprios nossos limites, Aleluia. para nos fazer vencer, para nos fazer alcançar as vitórias que nós desejamos. Irmão, Deus, pela boca de Isaías, no capítulo 41, no verso 10, olha o que é que Deus disse ao seu povo. E eu mesmo, e o Espírito de Deus ainda hoje, continua, porque as promessas de Deus não falham. Aquilo que Deus prometeu ao seu povo, Ele vai cumprir. E nós hoje, o que é que nós somos? Somos o povo de Deus, não é? Amém. E vejam o que é que Ele diz Glória. ali. O Espírito de Deus, pela boca de Isaías, diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus e te fortaleço e te ajudo e te sustento Amém. com a destra da minha justiça. Aleluia. Mas esta é a promessa de Deus. Aleluia. Amém. E você Glória. descansa em Deus. Glória. Entrega a sua vida nas mãos de Glória. Deus. Não é? Santo. Diga sim ao propósito de Deus. Porque Glória. Deus diz que Temas. Ele nos fortalece, Amém. Ele nos ajuda, Glória a Ele Deus. nos sustenta. Oh, irmãos, nada poderá acontecer porque Aleluia. realmente Deus está connosco. Por Aleluia. isso nós Amém. lemos, e a mesma questão da proteção, lemos lá em Lucas, no capítulo 1, verso 30, quando o anjo diz a Maria, isto simplesmente, disse-lhe então o anjo, não é? Não temas. Lá está, o que é que Deus disse ao povo de Israel? Não temas. E o anjo diz aqui, não temas, porque tu achaste graça aos olhos, a graça diante de Deus, irmão, não é? Irmãos, e em Lucas 1:28 reforça esta realidade que tu achaste graça aos olhos de Deus. O que é que ele diz? E o anjo disse, salve agraciada. E agraciada significa que tu és honrada, tu és favorecida, tu és abençoada, irmão. E nós também somos alguém que somos agraciados por Amém. Deus, não é? Nós somos abençoados por Deus, Glória. irmão, não é? Desde Gênesis até o Apocalipse, nós podemos Aleluia. estudar e ler a palavra de Deus e vemos que imensos são os versos, não é? Que nos dizem que Deus protege aquele que os ama. Os olhos de Deus são sobre aqueles que o amam, que o servem, que o seguem. Não é? Deus diz aos seus anjos para nos acampar à nossa destra. Irmãos, estas são as muitas promessas que nós temos da promessa de Deus. E porque temos estas promessas, nós também podemos olhar e ler o que disse o apóstolo Paulo e dizer o mesmo que disse o apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 4, no verso 13. O que é que disse o apóstolo Paulo lá? Diz, posso
todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Esta é uma confiança. E esta é a confiança que Maria teve e nós também temos hoje. Que em Cristo somos fortalecidos, em Cristo somos abençoados, em Cristo somos protegidos. Por isso, não há que recusar em dizer sim ao propósito de Deus. Porque Deus, irmãos, tem coisas boas e grandes para cada um de nós. Não é? Amém, Senhor. Cobre, Senhor. Irmãos, Teu ainda povo. Aleluia. neste ponto, Dá desta graça. importância de que Maria, ela sabia Aleluia. confiar em Deus, ela Aleluia. acreditava, ela depositava toda a sua vida nas mãos de Deus. Aleluia. Nós podemos lembrar de que num só momento, não foi só naquele momento que o anjo falou do nascimento que ela disse sim. Glória a Deus. Ela mais tarde, já com Jesus adulto, eles foram convidados para ir a um jantar. Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre. Jesus ainda não tinha mostrado quem verdadeiramente ele era e a autoridade de Deus estava. Ainda não tinha feito nada. E nesse jantar, o que é que aconteceu? Diz a palavra de Deus que o vinho naquela festa terminou. E tudo foi uma tragédia. O dono da festa ficou perturbado por esta situação. E nós sabemos o que é que Maria disse aos servos. Né? Maria disse aos servos: fazei tudo aquilo que ele vos mandar. Aleluia. O que é que Maria estava a dizer? Acreditem, confiem nele, façam, porque ele tem poder, tem milagre, tem Aleluia. autoridade para Vai ser um produzir mergulho. um grande Aleluia. milagre aqui. Ninguém tinha Glória. visto nada, mas aí estava aquela decisão no seu coração de Santo. confiar em Deus, irmão. Santo. E Maria não disse só Aleluia. apenas sim, porque ela Aleluia. achou graça e vai ser a mãe de Jesus. Não, ela já tinha esta confiança que Deus é um Deus verdadeiro. Amém. É um Deus que cumpre as suas E nunca promessas. falha. É um Deus que Aleluia. tem todo o poder. Por isso ela Aleluia. confiou no poder de Deus. E ela disse: façei tudo o que ele disser. Aleluia. Ele Nós vai, sabemos o aleluia. milagre que ali aconteceu. Glória Porquê? a Deus. Porque realmente Creio, Jesus mas é impossível. tinha poder, Aleluia. era o Filho de Deus e Santo. tinha toda a autoridade. Amém? Oh, Glória. irmãos, que bonito vermos este exemplo desta mulher, não é? Que ela Santo. confiava em Deus. Ela vivia numa submissão plena ao grande Deus que era sublime de todas as coisas. Não é? Santo. E nós, ao estudarmos a palavra de Deus, temos um outro exemplo, não é? Muito bonito, que é semelhante e que nós podemos ver a semelhança entre esta submissão de Maria quando ela se submete ao plano de Deus. E outro exemplo é o próprio Senhor Jesus. Aleluia. Naquele célebre momento tão difícil da sua vida, não é? Aleluia. Ele sabia, porque Jesus é onisciente, ele sabe o que é que lhe espera. E ele vai até o Getsemane, não é? E ele está ali orando. Estava pedindo a força a Deus, não é? E irmãos, o irmão vai colocar ali o versículo Lucas 22:42. E vocês vamos procurar olhar e ver. Diz que orando Jesus, o que é que ele disse ao Pai? Diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. E deixem-me fazer aqui um parênteses. O que é que nós estamos a ver aqui? É Jesus a apresentar o seu propósito, não é? O propósito como homem. Ele não queria sofrer. E ele disse: se fosse possível, Senhor. Mas o que é que ele... Qual é a decisão final dele? Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Aleluia. Jesus disse: eu não vou dizer Glória. sim ao propósito como um ser humano, mas eu vou dizer sim ao propósito do Pai. Oh Pai, aquilo que tu queres é aquilo que se vai fazer. E nós vemos Jesus a submeter-se também a um momento complicado, doloroso, difícil, não é? Mas Jesus disse sim. Glória. Irmãos, e o versículo seguinte, o Santo. verso 43, alguma coisa aconteceu ali quando Jesus estava em oração. Glória Diz a aqui teu o nome, versículo, Senhor. que então lhe apareceu um anjo do céu que o... Consolou. Aleluia. E, meus irmãos, e todos nós, Amém. quando dizemos sim ao propósito de Deus, quando nós nos submetemos e nos humilhamos a Deus, um milagre acontece. Aleluia. E este milagre é que Deus nos
conforta. Amém. Né? Assim como Jesus foi confortado com o anjo, nós hoje também somos confortados. O Espírito Santo de Deus já habita em nós. O Amém. Espírito Santo reina em nós. Jesus Cristo habita na Amém. nossa vida. E é Ele próprio hoje que nos conforta, que nos anima, que nos encoraja quando nós dizemos sim ao propósito de Deus. Irmãos, que Deus nos ajude, irmão, a não ter receio, porque Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, não é? E este propósito, Senhor, temos que dizer sim, porque assim como o anjo confortou Jesus, o anjo de Deus vai e confortar a cada um de nós. Maravilhoso, maravilhoso. Irmãos, e Glória. deixem-me fazer uma nota final em relação à submissão de Maria à palavra de Deus. Glória. Nós dissemos há pouco, e vocês certamente conhecem e estão de acordo comigo, Maria, ao receber aquela mensagem, ela sabia das dificuldades que lhe esperava. Ela sabia, não é? Aquilo que o que lhe iria acontecer e o que é que provavelmente poderia acontecer. Mas mesmo assim, independentemente das dificuldades, ela faz um cântico, ela louva a Deus. E nós conhecemos lá em Lucas, no capítulo 1, verso 46 a 50, nós sabemos e vemos o que é que ela cantou, como é que estava cheio o seu coração de alegria, de prazer, independente das adversidades, independentemente das dificuldades que lhe poderiam surgir. O que é que ela diz? Ela diz: oh, a minha alma engrandece ao Senhor, não é? E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, não é? Porque atentou na baixeza da sua serva. Pois é isto que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, não é? E agora, porque me fez grandes coisas, o poderoso e santo é o seu nome. Oh, irmãos, que alegria, que prazer, não é? Que satisfação não estava no coração daquela mulher para ela dizer isto aqui, por ela dizer ao Senhor: o meu espírito se alegra em Deus, não é? Porque ela atentou na baixeza da sua serva, não é? Como ela se inclina, se humilha diante de Deus. Não é? Que grande é a lição que Maria nos dá. Glória. Irmãos, Santo. e Maria merece o nosso respeito, Amém. porque ela é um exemplo maravilhoso. Santo. Não é? Ela merece toda a nossa atenção, porque ela disse um sim a um propósito de Deus, não é? E ela, ao dizer sim ao propósito de Deus, ela transformou a sua vida positivamente. Não é? A sua vida foi transformada. Por isso nós hoje estamos aqui, ainda falamos dela, ainda louvamos a sua atitude. Porquê? Porque ela foi uma mulher, não é? Que deixou um grande exemplo, deixou um grande perfume, irmãos. Aleluia. Amém. No outro domingo falávamos daquela mulher que também fez tudo e entregou tudo nas mãos de Deus. Não é? E nós aqui vemos esta Maria, que era um exemplo para cada um de nós. Não é? Amém. E antes de concluir, irmãos, deixem dizer-vos o seguinte, irmãos. Não é por nós estarmos na igreja, não é por nós vivermos a religião que nós desfrutamos e vivemos a chamada e o propósito de Deus. Glória ao teu nome. Não é apenas por ser religioso, ou é por acreditar em Deus. Não. Nós vivemos o propósito de Deus quando dizemos sim ao propósito de Deus. Porque Deus não impõe nada. Deus não obriga nada. Não é? Agora, nós é que se queremos viver o propósito de Deus, o que é que nós temos que dizer? Sim, Senhor. Glória Eu ao teu estou nome, pronto Senhor. a seguir aquilo que tu queres. Temos Eu estou pronto a comunicação obedecer direta. à tua vontade. Estou pronto a fazer aquilo que tu queres. Não é? Irmãos, mas também não posso terminar sem dizer o seguinte, que todos nós bem sabemos isto. Em qualquer momento da nossa vida, quando há uma chamada para algo que nós temos que fazer, nós não podemos esquecer que há sempre um preço a pagar. Hã? E no sentido espiritual é igual, irmão. Deus chama-nos para o seu propósito. Deus chama-nos para a salvação. Deus chama-nos para um dia vivermos para todo o sempre na sua glória. Mas Ele também já nos diz qual é o preço a pagar. E está ali em Marcos, no capítulo 8, verso 34. O Senhor Jesus falou de qual é o preço que temos que pagar. Não é? Diz ali que Jesus, chamando a si a multidão com os seus discípulos, o que é que Ele disse? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Diga o quê? Não ao seu propósito. Não é? E quem diz? Toma a sua cruz e
Siga-me. Diga sim ao propósito de Deus. Glória. Este é o preço a pagar. O preço a pagar é nós dizermos não a nós próprios, é dizer não à nossa vontade, é dizer não ao nosso querer, para dizer sim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer o teu querer, eu quero obedecer à tua mensagem, eu quero obedecer às tuas palavras. Irmãos, e este sim é o preço que nós temos que pagar. Mas Glória. olha, irmãos, Jesus já pagou um preço muito maior que o nosso. Amém? Sim, Acreditam nisso? Eu já. E agora nós só temos também Aleluia. que fazer a nossa Creio. parte. Amém? Então deixem-me concluir e Santo. dizer aos irmãos o Sim. seguinte. A nossa vida, irmãos, ela está cheia de perguntas e de interrogações. É. A nossa vida, desde a nossa juventude até à nossa idade de hoje, não é? A nossa vida teve tantas perguntas, tantas interrogações, não é? Mas todos nós, com a experiência que temos na vida, todos nós também sabemos, não é? Que, de acordo com aquilo que nós respondemos às perguntas e às interrogações, é aquilo que nós vamos viver depois. As realidades que nós vamos viver na nossa vida dependem de quê? Do sim ou do não às perguntas que nós dissemos, não é? Imagine por isso, espiritualmente, nós temos que dizer sim a uma pergunta que todos os dias Deus faz para nós. Aleluia. Todos os Aleluia. dias Deus faz esta pergunta. Aleluia. Glória. Vais ou não vais aceitar o meu destino, o meu propósito para a tua vida? Glória. Todos os dias Santo. Deus faz esta pergunta. Glória. Não é? Não é uma pergunta como é óbvio, audível, mas é uma pergunta que Deus põe no nosso coração. É todos os verdade. dias, não é? Cada dia que nós nos Aham. levantamos, cada dia que nós É nos graça. vestimos e saímos da nossa casa para fazer o que é, Deus pergunta: o que é que tu vais fazer? Tu vais fazer o teu propósito, tu vais cumprir a tua vontade, ou vais fazer a minha vontade? Ou vais viver aquilo que eu desejo, não é? Nós temos que ter esta consciência. Nós temos que dizer, sim, Senhor, Glória. eu quero fazer a tua vontade. Por isso dizia Maria: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Senhor, eis aqui a tua serva. Eis aqui o teu servo. Senhor, eu quero hoje fazer Assim mais e mais a seja, tua Senhor. vontade. Não é? Então, irmãos, e deixem-me terminar então para dizer, mas nós não podemos esquecer que temos que pagar o preço. Não, nada que não tenha preço. E o preço, irmãos, é recordar os 2 decisões que Maria teve. E se nós queremos dizer sim, se nós queremos viver o propósito de Deus, nós temos que fazer aquilo que Maria fez. Primeiro, Aleluia. estarmos dispostos, decididos a viver o quê? O plano de Deus. Temos que estar dispostos a aceitar o plano de Deus. E não o meu propósito, não a minha vontade, não o meu querer, mas sim o propósito Assim e a seja, vontade de Senhor. Deus. Assim Este é um seja. preço. E o outro preço também, Assim que é seja. aquilo, foi a decisão e o exemplo que ela nos deixou. Foi estar decididos a confiar no poder e nas promessas de Deus. Irmão, cada dia nós temos que confiar, acreditar Amém. que Deus não falha. Não é? Não. A palavra de Deus diz que Deus Glória. não é um homem para que minta ou para que se arrependa. Não é? Deus cumpriu, Ele vai cumprir. E Amém. por isso nós temos que saber aquilo que nós dissemos ali naquele versículo que o anjo disse a Maria: para Deus não há impossíveis. Não é? E o projeto de Deus para nós pode, à nossa visão, ser difícil. Pode ser para nós a visão difícil de entender, mas para Deus não há impossíveis. Deus vai abrir os caminhos, Deus vai fazer tudo aquilo que for necessário. E o último versículo que eu queria deixar para os irmãos está ali em Jeremias, no capítulo 29 e verso 11, um versículo que mostra qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Deus tem bênçãos para nós, não é? E olha o que é que nós lemos ali, não é? Diz Deus: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de Sim mal, seja, Senhor. para vos dar um futuro e uma esperança. Sim O projeto seja, de Deus Senhor. para nós é isso, irmão. É Sim dar-nos seja, paz, meu Senhor. é dar-nos um futuro, e a grande esperança que nós temos hoje é um dia viver com para todo Ele. sempre Aleluia. na É glória e na presença de Glória Deus. seja. Amém? Então, irmãos, Aleluia. o meu apelo, e eu desejo Glória que seja. nós possamos, no nosso dia a dia, quando oramos a Deus, nós que pudéssemos dizer esta oração, dizer ao Senhor: eis aqui a tua
servo. Ou aqui, eis aqui o teu servo. Cumpra-se em mim a tua vontade. Cumpra-se em mim o teu propósito, não é? E aquilo que e é normal isto acontecer, tudo aquilo que eu destinei, tudo aquilo que eu sonhei, tudo aquilo que eu idealizei, e nós acho que é bonito e bom e agradável termos este tipo de comportamento, mas diz aquilo, tudo que eu pensei, tudo que realizei, ele diz, Senhor, eu coloco segundo a tua vontade. Se for da tua vontade que eu possa desfrutar este plano, amém. Mas se for da tua vontade que esse plano não é melhor para mim, amém. Eu vou aceitar. E se pode ser por outra altura, ainda melhor. Mas eu vou esperar. Este é que é o projeto. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero viver o propósito. E se nós vivemos o propósito de Deus, posso dizer-vos uma coisa. Nós vamos fazer diferença na sociedade que hoje vivemos. Amém? Deus tem planos, projetos melhor para nós. Não é? E se nós dissermos que sim, nós vamos fazer a diferença. Nós vamos ser um marco. Nós vamos ser uma luz no meio das trevas. Não é? E no mundo frio, nós vamos ser uma coluna de amor, de paixão, no mundo frio e diferente que estamos a viver. Mas para isso, nós temos que dizer, Senhor, ajuda-me a viver o teu propósito. Amém? Irmãos, que Deus ricamente nos abençoe e nos ajude a podermos ter Maria como nosso exemplo. Sim ao propósito de Deus. E como eu disse, Deus tem um propósito para a tua vida e para a minha. E que Deus nos ajude a saber responder positivamente ao projeto e ao propósito de Deus. Glória. Ficamos de pé e agradecer ao Senhor estes momentos que temos passado em Sua presença. Querido Pai Celestial, Senhor, é com muita alegria e prazer, Senhor, que nós viemos à Tua casa neste dia. Sim, Senhor, um dia já no fim, cansados, Senhor, mas muito obrigado pela Tua presença neste lugar, ó Senhor. Obrigado pelos Teus irmãos, pelos Teus queridos que vieram aqui para louvar o Teu nome, bem dizer o Teu nome e também serem edificados, animados e fortalecidos, ó Senhor. E eu Te peço uma vez mais, me ajudes a mim, me ajudes aos meus irmãos a podermos corresponder positivamente ao plano, ao projeto, ao propósito que Tu tens para as nossas vidas. Senhor, cobre-nos com o Teu precioso sangue, inunda-nos de graça, inunda-nos de sabedoria, dá-nos a visão certa, ó Senhor, acompanha-nos em cada dia da nossa vida, para que nós possamos realmente fazer uma diferença nesta comunidade, nesta sociedade em que estamos inseridos. Senhor, mais uma vez eu Te agradeço, ó Jesus, a Tua vida a este mundo. Obrigado pela Tua vida, pelo Teu exemplo, ó Senhor Jesus. Muito, muito obrigado. E eu peço agora, Senhor, que Tu despeças o Teu povo em paz e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E juntos podemos dizer: Amém.